Boa noite a todas e todos aqui no presencial, a todos e todos que estão nos assistindo pelo YouTube. Essa é mais uma atividade de formação do CICEJUF, uma atividade do Departamento de Formação Sindical, da nossa companheira Vera Pinheiro, que vai fazer uma breve saudação. Nossa segunda atividade é um debate extremamente importante, que está, nesse momento, no centro das atenções de todos os trabalhadores e trabalhadoras da sociedade em geral, que é a negociação coletiva para os servidores públicos, neste caso, a regulamentação, que está com o projeto no Congresso, e nós temos aqui um especialista, nosso querido doutor Robson Barbosa, da assessoria jurídica do CICEJUF, Cassel e Rosarim. O Robson, ele escreveu sobre a tese, essa questão, e nos apresenta uma proposta também. Então, vocês verão um debate bastante interessante. Ele que é doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília, mestre em Constituição e Sociedade pelo IDP, especialista em Teoria e Filosofia do Direito pela PUC Minas. O cara tem um excelente currículo. Advogado com ampla experiência em Direito de Servidor Público, especialmente no Direito Coletivo. Palestra atual em temas como direitos fundamentais, direito constitucional, jurisdição constitucional, hermenêutica e direitos sociais. Vocês vão gostar muito do que vão ouvir. Vou passar rapidamente para a Vera fazer uma saudação. Essa é a nossa segunda atividade de formação sindical. Virão outras nos próximos meses. E só um minutinho antes de passar para o Robson. Uma saudação, Vera. Boa noite a todas e todos. Agradeço a presença dos que estão aqui e aos que estão aí virtualmente. O nosso advogado, que tem um trabalho de excelência nessa área de negociação do setor público, especialista no assunto, estudioso da matéria. Então, teremos aqui uma excelente noite de compartilhamento de conhecimento com o nosso advogado do Escritório Nacional, que muito nos tem dado vitórias em todos esses anos aqui, que nós estamos aqui na nossa gestão aqui do CICEJUF. Muito obrigada e boa noite, bom evento aqui para todos. Passando a palavra para Robson e lembrando a vocês que vocês podem encaminhar suas perguntas no chat do YouTube, que nós vamos repassar aqui. Robson, fique à vontade, é contigo. Ei. Boa noite, pessoal. Obrigado. Vera, qual é a ideia? Quanto tempo que eu tenho para ficar falando abobrinha aqui para vocês? Vera, quanto tempo que eu tenho aqui para falar com vocês? Então tem flexibilidade, né? Então é o tempo que eu quiser. Então vamos lá. Bom estar aqui de novo e falando sobre esse tema, né, Vera? Faz um tempo que a gente foi ano passado, né? Nossa última conversa, naquele podcast lá. E a coisa avançou muito, como a gente já suspeitava. Até ali não tínhamos sequer uma tramitação de um processo legislativo desta amplitude. Tudo correu nesse ano, tudo está correndo muito rápido e esse é o nosso temor, né? Hoje nós temos o PL 1893, eu acho que é um marco muito importante, porque é o primeiro na história de um projeto em que o Executivo Federal encaminha para regulamentar essa coisa. Temos várias tentativas esparsas, né? Inclusive, quem lembra aí, 2015, teve inclusive a aprovação de um PL sobre negociação coletiva que foi vetado pelo Temer. Chegamos perto ali, mais ou menos, né? Mas 2015, ele foi aprovado em 2016, quando cai Dilma, entra Temer, e as entidades sindicais não se mobilizaram o suficiente para sustentar, para barrar aquele veto. A coisa passou desapercebida. E hoje, a partir de mais ou menos algum consenso, temos aí o PL 1893 formado a partir da Mesa Nacional de Negociação, com uma negociação mais ou menos específica com as centrais sindicais. Cheio de problemas, cheio de avanços, talvez alguns retrocessos, mas é o que temos e o trem da história está caminhando. Eu normalmente falaria isso aqui
passando rapidamente pela história de liberdade sindical dos servidores, etc. e tal, e finalmente falaria do PL. Mas eu estava falando com Vera que eu tive algumas outras experiências bacanas até, que me fizeram pensar nesse assunto com um pé para trás, né? Que são as bases fundamentais da discussão sobre ser direito ou não o exercício de negociação coletiva, de greve, de associação. Eu falo isso porque aqui, para o pessoal, principalmente do judiciário, o pessoal da FENAJUF, é uma coisa tranquila, mais ou menos, essa ideia de regulamentar esses aspectos. Greve, negociação, é um querer da categoria, eu vejo em termos gerais, né? Mas não são todas as categorias do serviço público que estão felizes com essa ideia de mais uma regulamentação de direito. Normalmente é o pessoal que eu chamo, assim, abertamente, do pessoal do sindicalismo livre, né? Que é o pessoal que eu sou muito simpático a essa vertente de que nada da liberdade dos servidores deveria ser regulamentado, né? Se a gente coloca liberdade sindical, liberdade, segundo os antigos, principalmente os contratualistas, liberdade precede Estado. Então, a ideia de eu ingressar no Estado e conceder parcela da minha liberdade significa que eu reduzo o meu âmbito de liberdade para legitimar o uso da força, né, até mesmo contra a minha liberdade. Então, toda vez que o Estado regulamenta alguma coisa, eu diminuo a liberdade. Então, se eu regulamento liberdade sindical, quase que necessariamente eu tenho retração das possibilidades que essa liberdade nos daria. Então, eu acho que é importante trazer de novo essa discussão, porque tem outra parcela do funcionalismo público importante, que é contra qualquer tipo de regulamentação da liberdade sindical. A OIT, quando fala, por exemplo, em greve, ela não fala de direito de greve, por exemplo, ela fala de recurso à greve. É muito mais uma coisa factual do que algo que deva ser autorizado formalmente pelo Estado, né? Voltando historicamente para o lado de vocês, vocês sabem que, mais que ninguém, que só com a Constituição de 88 que foi autorizada a sindicalização de vocês. Até lá, era proibido, né? Então, quando eu tenho uma virada da Constituição, eu crio o tal do direito de greve, eu permito a associação, mas eu me calo sobre um aspecto fundamental, que é a negociação. A Constituição de 88 nada fala sobre direito à negociação coletiva. Não tem nada lá. Bem, não tem nada não significa que proibiu, calou. Essa omissão necessariamente é uma vedação? Pois bem, vocês também aqui, eu estou falando com servidores federais, vocês sabem que o texto original da 812, ele tinha a previsão de negociação para os servidores federais. Então, o texto da 812 original tinha uma previsão de negociação para vocês. Juntamente também tinha a previsão de submissão das causas de vocês à Justiça do Trabalho, não sei se vocês lembram, né? E aí o Supremo Tribunal Federal não deu ali nem 4 anos da coisa, julgou inconstitucional. Então, o que nós temos no caminhar da história é uma ideia de negativa do direito à sindicalização. Eu viro a Constituição, autorizo a sindicalização, greve, mas eu não permito negociação. Greve, mais ou menos também, né? Porque ficou a coisa da greve na forma da lei. Então, eu tenho uma negativa de negociação e a greve é uma permissão genérica, mas sem regulamentação até hoje, né? Não temos regulamentação da greve. Vai passando o tempo, negociar não podia, mas greve, em tese, está ali na Constituição. Os servidores estão fazendo greve sem parâmetro nenhum, né? É óbvio. Greve, como eu disse, assim como liberdade sindical, é um fato social. E aí foram para o Supremo Tribunal Federal. Mandado de injunção. Naquela época lá, né, o Supremo Tribunal iniciou com aqueles mandados de injunção sobre aposentadoria especial. Todo mundo, meu Deus, o Supremo é o novo Deus. É o nosso novo soberano. Foram ao Supremo para regulamentar a greve, né? 2008, os famosos mandados de injunção. E aí, a partir de então, começou a se dizer que isso é direito de greve, né? A partir do que o Supremo Tribunal fez, que disse que se aplica, então, aos servidores com adaptações à Lei 7783, né? E aí, qual é o problema disso? Bem, se a gente olhar ali no contexto, uma das greves que levou a esse julgamento, a esses 3 julgamentos, foi a greve do pessoal do INSS, né? O pessoal do INSS ficava 120 dias, 160 dias, 180, ficava muito tempo. Era uma greve, e aí, na época, você não tinha aquela certeza de que quando você entrava a greve, cortava o ponto, né? Porque tinha aquela ideia lá da Lei 812, que o ponto só pode ser cortado, enfim. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar, principalmente o ministro Gilmar, falou uma coisa que me marca muito até hoje. Está escrito assim, ó, é preciso encerrar esse quadro de selvageria.
por isso eu estou aplicando a Lei 7783 para vocês. Então, na propaganda, principalmente das entidades sindicais, eu eu tenho uma outra concepção em relação a acionar o judiciário, tá? Às vezes é necessário fazer o quê? E era a ferramenta que tinha. É muito fácil julgar historicamente, muito tempo depois do que isso aconteceu no passado, né? Não é esse o ponto. Mas as entidades sindicais, a partir dali, começaram a comemorar, né? Essa regulamentação. Mas veja como a coisa foi ficando ruim. Ficou tão ruim ao ponto de que, por exemplo, tem gente da Justiça Eleitoral aqui. Vocês sabem que, assim, ó, greve na Justiça Eleitoral é a coisa mais violenta que tem quando se chega um decídio de greve lá. É 80% do pessoal em atividade, 100% do pessoal da informática, ou seja, não tem greve. E o que assegurava, pelo menos ao pessoal da Justiça Eleitoral, as greves nesse período, era que ainda dava para segurar o ponto, né? E o salário ali. A coisa ficou, deixaram tanto no colo da Justiça, que foram para a Justiça para discutir não só a greve, que não pediram para regulamentar, virou isso. Depois pediram a questão do ponto. Tinha uma coisa ali em aberto, se suspendia o contrato de trabalho ou não, etc e tal. E aí o Supremo disse, olha, a regra a partir de hoje é que se fizer greve, é obrigatório cortar o ponto. Então eu não tenho mais aquela liberalidade. Não, tu entra em greve, tu pode saber, teu ponto vai ser cortado. A não ser que se comprove que o poder público cometeu alguma ilegalidade, o que é bem vago. Até hoje a gente não conseguiu, em nenhuma hipótese, demonstrar que os servidores poderiam entrar, por exemplo, revisão geral anual, né? Que todo ano eu tenho uma ilegalidade, né? Em tese. Então, todo ano vocês podiam fazer a greve. Mas já discutimos na justiça essa tese e não colou. Então ficou uma coisa assim que o direito, o recurso à greve, que era a liberdade submetido ao Estado, se transformou nesses cacos. Praticamente vocês têm só na formalidade, agora materialmente não conseguem fazer um direito de greve. Né? E se ainda tem aquela coisa que servidores poderiam pelo menos fazer um fundo de greve, né, para juntar dinheiro e dane-se o ponto lá, até isso é prejudicial. Vocês podem ver o pessoal da Receita, né? O pessoal da Receita faz um fundo de greve lá toda vez. Primeira coisa que a AGU vai lá, ó. Pode bloquear esse fundo de greve aqui, por exemplo. E a Justiça bloqueia o fundo de greve. Então, a submissão desse aspecto de liberdade ao Estado, no que diz respeito à greve, deu nisso. Uma restrição. Isso não é concessão de direito, ao meu ponto de vista. Daí, o pessoal do sindicalismo livre tem alguma razão. Beleza. Segundo aspecto, negociação coletiva. Eu estou falando aqui de liberdade sindical, é uma tríade, é composta de direito, eu permito vocês se associarem, para vocês negociarem, para depois fazerem greve. Isso na lógica da OIT. Há segmentos do sindicalismo que entendem que, na verdade, o direito de greve é o direito primeiro. Primeiro eu faço greve. E depois negocia. Servidores públicos sempre fizeram greve para depois negociar, não é? Você pode pegar lá os balanços de greve da OIT, perdão, do DIEESE, vocês vão ver lá. Além das greves para cumprimento de acordo, que é uma grande maioria, várias das greves dos servidores públicos são para iniciar as negociações. A gente tem um grande problema aqui de equiparar vocês no grande bolo da liberdade sindical, porque aqui é difícil entender quem é o patrão da relação. Não tem, né? Tese é a teoria do órgão. Se é a teoria do órgão, vocês são servidores, só apresentam o poder público, né? O poder público é aquela coisa lá, inanimada. E quem é o patrão? Em tese, o patrão é o usuário do serviço público, mas não é o usuário do serviço público, ele não é um servidor. Diferente da iniciativa privada. Então é muito complexo eu entrar nesse esquema em que eu preciso parar para negociar, sendo que no Brasil, principalmente um país pobre como estamos, extremamente carente de serviços como saúde, segurança pública e educação, eu tenho que parar esse tipo de serviço, que são pessoas necessitadas, para poder negociar. A lógica seria negociar antes. Mas, como eu disse, a Constituição nada falou, vocês aqui, servidores federais, tiveram essa previsão inicialmente, e o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, foram para a Justiça, parte do Estado, e o Estado disse que vocês não têm esse direito de negociar. Nos estados tentaram fazer isso, etc. e tal, e o Supremo várias vezes disse que servidor público não tem direito à negociação coletiva. Qual é a razão? Bem básico. O Supremo confundiu negociação coletiva com acordo de convenção, né? Na iniciativa privada. Na iniciativa privada, tu fecha o acordo de convenção, no máximo no mês que vem eu já tenho os efeitos, só depender no dia seguinte. Eu não preciso do parlamento para isso, vocês precisam, né? E aí ele achou que eu assegurar a negociação coletiva, necessariamente eu vou ultrapassar a soberania do parlamento. Ele disse que isso é impensável. De fato é. De fato é. Mas esqueceu que negociação é o gênero. O produto, acordo e convenção, não necessariamente se aplica a vocês. Aliás, muito menos se aplica a vocês. Em alguma parte, mais adiante eu falo.
E aí, confundindo essa coisa, mas principalmente por um preconceito histórico, com um negócio chamado Justiça do Trabalho, que aqui tem gente da Justiça do Trabalho também, o Supremo Tribunal falou, ó, essa coisa de fazer acordo com a convenção, e principalmente submeter ao poder normativo da Justiça do Trabalho, não dá, porque aqui agora com a Constituição de 88 nós temos o princípio da legalidade do regime de vocês, né? Não só do regime, mas a legalidade orçamentária. Tudo isso, o último, quem fala é o parlamento. Então, essas são as razões, preconceitos históricos que levou a essa sucessão de decisões negando, né, o direito à negociação. E aí vem a Convenção 8151, que nós estamos falando hoje não, né, desde 2010 aí a balde. A Constituição 8151 assegura aí aos trabalhadores da administração pública no geral, o direito à negociação e tal, requer, segundo a recomendação 59, uma regulamentação para internalização, então precisa de lei para isso. Isso seria a panaceia dos servidores, né? Mas qual é o problema? A gente esquece que desde a década de 90 o Supremo diz que a Constituição não permite. A Convenção 8151, ela não é incorporada ali no rito dos direitos fundamentais para virar emenda. Ela, então, é uma norma, né, supralegal, mas não é constitucional. E aí, como é que fica? Tem o direito, apesar do que diz a Constituição, etc e tal? Aí os servidores foram de novo para a Justiça. Já que concedeu o direito de greve mediante mandado de injunção, foram para a Justiça pedir a regulamentação da Convenção 8151, né? Já que posso concretizar a coisa. Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal disse que servidores não têm direito à negociação coletiva, mesmo com a Convenção 8151. Isso eu tenho uma decisão que é de 2016. E agora, se regulamentar com o PL 1893, eu resolvo essa ideia de que não está na Constituição? Parece que se a coisa que é supralegal não autoriza a negociação, imagina um negócio que é legal. Ou seja, está ali abaixo, né? O negócio. A gente está com um grande problema, e aí é o importante dessa conscientização, desse trabalho, principalmente que o CCJUF está fazendo, que é de conscientização. E essa conscientização, ela passa por uma conscientização institucional. Porque se chegar, aprovou o PL, ok, PGR aciona o Supremo Tribunal Federal, dia seguinte há uma grande probabilidade de ter uma liminar suspendendo os efeitos, uma cautelar, e depois um julgamento de mérito pela inconstitucionalidade da coisa, se a coisa permanecer assim. Por isso que entendemos que nesse grande contexto de reformulação de mentalidades institucionais, essa regulamentação ela precisa superar essas premissas equivocadas do Supremo Tribunal Federal. O Jean e eu, como já passou várias vezes aí entre vocês, escrevemos um resumo sobre todo esse estado da coisa, mas com uma sugestão também de regulamentação que supere esses problemas. Qual é a questão? Eu acompanho de perto ali, principalmente ali no escritório, a agenda legislativa e tal. Esse PL, ele deveria ter sido votado já em plenário, porque ele já está com a urgência aprovada, há 2 semanas atrás. Mas qual é o problema? Que é legítimo também, pessoal. Eu entendo que a política é a arte do possível, né? As entidades sindicais vão lá e tentam rechear daquilo que é possível para a categoria. Todo mundo quer defender os seus, tá certo. Fazer o quê? Mas qual é o problema? Se eu rechear a coisa e ali sair alguma coisa que dê a entender que daquele projeto os servidores ganhem, principalmente melhorias salariais imediatas, esquece. Já é problemático colocar naquele projeto a garantia legítima, tá, da licença classista remunerada. Não deveria estar tramitando junto aquilo ali. Era coisa assim, que já podia ter sido mandado sozinho ano passado. Mas entendo de novo que a política é a arte do possível, do necessário e do possível. E o governo já sabe que certos projetos, considerando a composição do Congresso hoje, não passam se não tiver atrelada alguma coisa de maior impacto e principalmente se não tiver atrelada alguma coisa de carreira policial, por exemplo, segurança pública, enfim, essa coisa que hoje anda tomando a pauta do Congresso. Então as coisas andam a certos reboques. Então acham que se eu jogar sozinho uma garantia de dirigente sindical, dificilmente passa. Embora seja de servidor público, embora abranja essas outras categorias que eu digo, no mínimo, assim, complexas de se entender. Mas, enfim, já dificulta.
O segundo nível de dificuldade é que esse PL coloca também que negociação, em tese, é sindicato que pode fazer. Só se não tiver sindicato é que as entidades associativas poderiam fazer. Isso é um problemão. Tem muita associação que está barrando a tramitação desse PL. Vamos entender também que na história de vocês, veja, mesmo quando antes a greve era proibida, antes da Constituição de 88, vocês faziam greve ou não faziam? Claro que faziam. Aliás, se não foi o funcionalismo público, uma parcela da população, das mais importantes, depois das greves do ABC, para a derrocada do regime militar, me diga qual é a outra. Então, fortíssimos nas greves, mesmo sem direito à greve. Antes da Constituição, vocês se sindicalizavam ou não? Não, mas claro que sim. Mas não formalmente. Onde é que vocês estavam? Nas associações. Nas associações. E aí, eu não posso ignorar esse aspecto histórico de que a luta coletiva dos servidores, eles partem das associações. E muitas delas se mantiveram. Aliás, principalmente o pessoal do sindicalismo livre se negou a se regularizar perante o Estado, se fichar, né, perante o Estado, se manteve nas formações. Uns ainda que tenham conseguido o registro sindical, mantiveram os nomes das associações. Se a gente pega a Andes, né? Tem vários que viraram a associação não sei o que sindical. A mais recente que eu tenho ali é a dos diplomatas, por exemplo. Não sei se podia ser sindicato, mas é. ADB sindical, não sei o que sindical. O sindical mantém a origem associativa e bota o sindical do lado. Sindical é só uma qualificação para eles, pontual. E aí, lá no PL, eu impeço essas entidades associativas de dali participar. Complexo, eu não tenho uma resposta para isso, mas talvez só não deviam ter falado delas ali. A negociação é uma coisa para sindicatos. Fala dos sindicatos. Se essas coisas, essas incoerências ainda permanecem, precisamos de uma regulamentação enxuta para superar esses aspectos, eu entendo, né? E aí, paralelo a isso, aqui a gente já entra no que importa a vocês, temos uma experiência importante para o pessoal do judiciário, né? Que é o Fórum de Carreiras. Que, em tese, seria o espaço qualificado para as negociações de servidores do judiciário. De novo, era o possível. O Fórum de Carreira ele vem um pouco a reboque da reinstauração da Mesa Nacional de Negociação Permanente, né? Quando é que é a portaria do Barroso? É 2024? 23, 24. Enfim, é logo assim que vira o Barroso, vira o governo Lula, é por aí. 22, isso, então, 22. Vem junto com a Mesa Nacional de 23, mas estão tudo ali perto. Qual é a questão? O Fórum Nacional, esse Fórum de Carreiras, ele é um lugar que foi pensado para se dialogar sobre carreira, mas ele não tem um formato de uma mesa de negociação. Ele não é uma mesa de negociação. Está errado chamar de fórum. É estranho você fazer alguma coisa por voto. Segmentando poderes de voto. Isso transforma a discussão sobre a carreira de vocês num processo legislativo processo administrativo, perdão, qualificado por uma composição de vontades, mas não é definitivamente um espaço de negociação coletiva. É um espaço importante, é um espaço para avanço, porque vocês sabem, acho que de todo o funcionalismo público, os que piores estão numa situação de diálogo com a administração é o pessoal do judiciário. É o pior, porque é o judiciário que administra. E se vocês forem para a greve, vai ser o judiciário que julga. E é o judiciário que vocês dependem para iniciar o processo legislativo. Eu tenho um super-homem aí, né, cuidando aí desse aspecto de vocês. Não tem como bater de frente nesse formato que nós temos hoje. Mas mais que isso, eu falei para vocês aqui no início que a gente tem uma discussão sobre difícil encontrar o patrão, né, no serviço público. Mas não é difícil aqui no judiciário, não. Vira o presidente vira dono da coisa, né? As pessoas dependem muito do humor do rei, né? L'état c'est moi, é praticamente aqui, né? Então, olha, tem que dar sorte de vir um bom desembargador, um desembargador que conhece e tal. E tem que dar sorte de ele não dar piti para atender vocês em reunião, etc e tal. Vocês têm que dar muita sorte.
judiciário realmente é uma coisa muito peculiar. E o Fórum de Carreira, ele representa essa peculiaridade. Por exemplo, o CICEJUF, junto com outras entidades que nós também assessoramos, eu não vou falar os nomes para não esquecer de nenhuma, aí eu não vou cometer esse crime. Todo mundo sabe, né? Eu vou tentar lembrar daqui a pouco, mas a gente tem uma iniciativa grande com várias entidades aí, para melhoria desse fórum, justamente porque a gente precisa trazer isso como um aspecto da liberdade sindical. Do jeito que está, eu tenho uma atomização, que não necessariamente significa a representação de vontade de categoria. Para carreiras assim de fora, por exemplo, do executivo, é muito estranho a gente falar que vocês, por exemplo, não têm termo de acordo. Depois de um ajuste com a administração, vocês não formalizam um termo de acordo. E se eu não tenho um termo de acordo formalizado, e aí eu acho que talvez seja até estranho para muitos que eu esteja falando aqui, que não sabem nem o que diabo é termo de acordo. O termo de acordo é depois que você senta, claramente você fala, eu quero sentar para negociar, senão eu vou fazer greve. Pau. Você entrega uma pauta de reivindicação, reuniões acontecem até que eu chegue a uns termos do que foi aceito ou não. Eu escrevo num documento que a partir do mês tal a gente vai encaminhar projeto tal, a partir do mês tal a hora extra vai ser calculada tal, o fórum vai funcionar de data tal até tal. Eu tenho uma formalização da coisa. Aqui não acontece. É em reunião e fica pela vontade da administração. Lá, facilita para o pessoal que se eu tenho um termo de acordo, eu passo o prazo das implementações e nada acontece, eu tenho uma mínima legitimação da greve desse pessoal, porque eu tenho documentado que a reivindicação não foi atendida. Agora, para vocês, até isso é difícil. Porque vocês vão para uma conversa, normalmente nem gravada não se faz ata, não sei o que rolou lá, e aí eu vou depois falar, não atenderam a minha reivindicação, vou para greve. Vem a AGU, primeira coisa, assim, a gente tá cansado de... Faz tempo que a gente não tem greve grande, né? Acho que as grandes acabaram ali em 2016, do judiciário. Mas nas greves grandes que tinha, a primeira coisa que a AGU falava assim, olha, o pessoal do judiciário descumpriu a lei 7783, que obriga a tentar negociar antes. Cadê aqui a formalização da negativa da administração? De que o pleito de vocês não foi atendido. Ou seja, prova diabólica, né? Uma coisa assim. Mas a própria dinâmica do Poder Judiciário faz com que essa prova seja diabólica. Então, lá no Fórum de Carreiras, não tem a formalização dos termos de acordo. A gente sabe que tem vários problemas sobre isso e tal. E aí, estamos nesse caminhar para a melhoria do Fórum de Carreiras dentro daquilo que é possível. Se a gente não mudar, primeiramente, chegar lá querendo entrar com o pé, né? Uma voadora no peito desse pessoal, vai ser difícil. Já foi difícil a instalação de um fórum. Esse pessoal, principalmente, e é complexo a gente colocar algo no CNJ, quando eles querem, eles falam que os tribunais têm autonomia, né? É bem difícil, né? Então é uma coisa assim que você precisa agradar e afagar muitos egos. Foi a primeira, o CICEJUF com outras entidades assessoradas estão caminhando para a segunda, que são melhorias pontuais possíveis, e uma jogada que foi lá para a FENAJUF, que aí a gente entende que é uma jogada grande, que é que o próprio judiciário incorpore os elementos do PL 1893, independente da aprovação do PL 1893, para que vocês gozem do direito à negociação coletiva, já por força da Convenção 151 e já com base na negociação que vocês já fazem. Veja, mesmo sem a regulamentação da Convenção 151, o Executivo instaurou a Mesa Nacional de Negociação Permanente. Então já está rolando greve. Negociação e greve com base nisso. Vocês também. Então, na verdade, o PL 1893, ele em muito espelha aquilo que é o regulamento da Mesa Nacional de Negociação Permanente. Então, como o PL ainda não foi aprovado, mas como já incorpora coisas que já acontecem no Executivo, essa nossa proposta é para que já se incorporem esses elementos. E, assim, não é pouca coisa. Veja, acabar com essa ideia do depender do humor do administrador é muito importante, que a gente chama de restaurar a prerrogativa. CICEJUF, ele tem, por exemplo, o direito de negociar a hora que quiser. Se o CICEJUF oficiar a administração para negociar e a administração falar que não, isso nos autorizaria, com a proposta, a, por exemplo, judicializar a coisa, para que sejamos atendidos, mesmo independente da vontade. E outra, que se a pessoa não é atendida, e isso é uma atitude arbitrária do administrador,
O efeito seria, então, poder fazer greve e com um ponto garantido, porque é conduta ilícita. Então, esta parte da regulamentação, se vingar, e aí não depende só da escrita da caneta, depende da mobilização. Assim como passou em 2015, o pessoal dormiu em 2016, quando foi o veto do Temer, esta parte aqui talvez dependa de muita mobilização da categoria. Normalmente eu faço essa apresentação geral, o estado da coisa, que eu acho que isso aqui já é suficiente. E aí o pessoal tem me colocado a pensar agora com o pessoal do sindicalismo livre. Que qual é o problema? Aqui todos estão tranquilos em relação a essa regulamentação. Como eu disse no início, mas muitos são contrários. Vamos tentar falar brevemente sobre essas razões dos contrários. Eu falei sobre aquela coisa lá de, enfim, liberdade, etc. e tal. Toda vez que eu regulamento eu diminuo. Bem, historicamente é assim. E num contexto de um Estado constitucional de direito, também não pode ser diferente eu regulamentar esses aspectos da liberdade sindical para colocar vocês num tapete da igualdade que nunca será. Deixa eu ver como é que eu explico esse negócio melhor aqui. Tem um velho barbudinho aqui, antigo, o cara fala sobre capital, etc. e tal. Ele tem uma sacada lá, antes de discutir capital, em que a Alemanha está se reunificando, a classe trabalhadora está se unificando também, assim como o capital está se organizando, o Estado alemão, então, está se organizando na parte da elite. Eu estou aqui naquela época da Revolução Industrial, então eu tenho as elites se organizando, e eu tenho as camadas da massa se organizando. Eu tenho, assim como nós temos aqui, eu tenho as facções trabalhistas, etc. e tal, era a briga Karl Marx versus La Salle. E aí tem o famoso programa de Gotha, que seria o programa de caminho unificado da classe trabalhadora para fazer frente a essa nova burguesia, enfim. E uma crítica forte que ficou lá é essa crença de que a legalização ela colocaria os trabalhadores em pé de igualdade com o patrão. É a coisa da igualdade formal, o direito, né? Quando ele fica mais, o velho Marx já vai tratar sobre essa ideia da igualdade a partir da mercadoria, né? O dinheiro, ele cria o equivalente geral entre coisas que antes não se equivaliam, né? O meu trabalho para fazer esse tablet é muito diferente do trabalho da Thaís fazer o celular, enfim. São coisas que o mercado ia se organizando, mas a partir do reconhecimento do trabalho, da força de cada um. Mas eu crio um equivalente geral que viu o dinheiro. Só que esse modelo, ele cria um segundo equivalente geral, que é o que é muito prejudicial para a consciência de si próprio. Se a gente tem o dinheiro como equivalente geral da mercadoria, a gente tem o direito como equivalente geral das pessoas. E o equivalente geral das pessoas no direito, especificamente, é um negócio chamado princípio da igualdade. O princípio da igualdade, ou seja, na nossa Constituição tem a igualdade lá nos Unidos, mas para a administração pública é tal da isonomia, ou seja, aquele tratamento equânime, disparra, aquela coisa bem etérea das coisas. Ele mascara as desigualdades, é uma coisa, né, absurda dizer assim, mas é óbvia. Aí depois a gente vem com aquela máxima, o que é o princípio como a gente trata as pessoas com isonomia? Tratar os desiguais, desigualmente, os iguais na mesma desigualdade. Para esse pessoal mais antigo, isso é uma balela. Porque as condições materiais elas não se modificaram. Ou seja, se eu coloco no engodo de que todos são iguais, mas as condições materiais elas permanecem desiguais, eu apenas uso isso como um calmante para, vamos dizer, castrar o potencial revolucionário destas massas. E qual é a massa com maior força de derrubar um sistema vigente, principalmente que as condições materiais ainda são essa economia de mercado ainda financeirizada? É o trabalho. Por isso que o trabalho, ele tanto pela parte do Estado como pela parte da iniciativa privada, ele é rotineiramente atacado naquilo que pode unificar. Modernamente, nós temos essa desunificação a partir de mentalidades, né? Criaram a figura do colaborador, tirando um aspecto próprio, que é a ideia que a pessoa é trabalhadora. Não, nós trabalhamos em colaboração, na verdade somos iguais, essa ideia. Isso década de 90, neoliberalismo, né? Mas ali, naquela época,
a ideia de uma igualdade, que se permanece tal como se pensa hoje, ela mascara esse aspecto da desigualdade material entre classes, e aí é importante retomar a ideia de uma classe, porque principalmente no serviço público. Serviço público, existem parte do serviço público que não se reconhece como servidores, inclusive. Não se reconhece como integrantes dessa classe. Eu disse que formalmente não existe patrão no serviço público, mas materialmente, como isso que eu estou dizendo, olha, as condições materiais elas vão se, em alguma medida, renovando uma coisa ou outra, mas essa dinâmica da história, o ciclo do capital, que é isso que o Barbudo falava, ele se é uma espiral, mas que ainda vem lá do mesmo ponto de início. As pessoas não se reconhecem como classe. Por que não se reconhece como classe? Porque eu tenho um engodo formal de que todos são iguais, que eu falei do princípio da igualdade. E aí, qual é o problema? Nosso aqui, voltando aqui para o nosso chão. Esse PL, ele tem uma ideia lá, por exemplo, de uma discussão paritária. Igualdade entre representação de servidores e administração, etc. e tal. Se o PL passar, significa que vocês estarão em pé de igualdade com a administração? Claro que não. É óbvio que não. Toda igualdade que é assegurada por lei, em tese, se a gente entrar no aspecto sociológico de um Estado constitucional, são igualdades para se manter status quo. E o status quo, que é hoje, é uma desigualdade abissal. Então, confiar que uma regulamentação vai alçar vocês a um pé de igualdade com quem vocês estão discutindo, talvez seja uma visão um pouco infantil da coisa. Mas significa, então, que eu devo abdicar de qualquer tipo de regulamentação e tal? Veja, de novo, repetindo, política é arte necessário. Se eu ignorasse as possibilidades que o Estado pode fornecer, apesar de entender que o Estado em si é apenas um mascaramento de uma relação entre classes e elites, por exemplo, nós teríamos até hoje um problema grande ali, se eu pegar nos Estados Unidos, que é o pessoal lá da NAACP, né, que é aquelas associações para o avanço das pessoas de cor. Qual foi a tática? Foi usar justamente o judiciário para poder avançar naquilo. O problema é que quando você só faz isso e confia no Estado e não, por trás disso, eu não tenho uma mobilização social do reconhecimento de classe e força, eu tenho o tal do backslash. Ou seja, a Suprema Corte, principalmente americana, voltando em várias coisas que se tem, né? Várias coisas, várias decisões que davam estabilidade para aquela sociedade americana da década de 60. É a mesma coisa aqui. Aqui, fomos para o judiciário pedir para a regulamentação da greve. O judiciário, ele representa o Estado. Quem que o Estado representa? É elite, né? A gente sempre sabe, assim. O Brasil é elite, né? Eu diria lá o GSE, apesar dos problemas. Elite do atraso, né? É uma representação de elite. Então, se eu tenho uma conformação constitucional, são 30 anos de um mesmo marco constitucional, significa que a coisa estabilizou. Estabilizou para quem, né? Para quem é as classes menos abastadas ou as maiores? As mais abastadas. Claro que é para as menos abastadas. Então, esse esquema que eu tenho, ele me obriga, para aqueles que acreditam que dá para jogar por dentro das regras do Estado, a trabalhar com as regras do Estado. Então, não dá para abandonar de um todo a regulamentação em relação à liberdade sindical de vocês. Por quê? Porque já está regulamentada. O que significa? Eu conversava com outra categoria que me trouxe as legítimas preocupações de quem é contra qualquer regulamentação, mas eu falei, vem cá, se não regulamentar a negociação de vocês, ela já está regulamentada. Mas está regulamentada em que sentido? O judiciário diz que vocês não têm direito. Então, o regulamento servidores públicos não têm direito à negociação. Já tem um regulamento. Qual é o segundo regulamento? Servidores públicos podem fazer até greve, mas o ponto já é cortado, de imediato. Com todos os prejuízos funcionais, né, à exceção da ideia do efetivo exercício, todos os prejuízos funcionais inerentes ao salário, que é a condição material da pessoa sobreviver. A pessoa não vive de efetivo exercício, né? A pessoa vive de salário. Aí eu corto salário, que adianta fazer salário? E nem adianta fazer o fundo de greve, porque vão lá atrás do fundo de greve. Então, o bonde da história está andando. Não dá para deixar para trás este PL, né, na medida em que talvez seja uma possibilidade, pelo menos, de eu superar o entendimento que já está firmado do Supremo Tribunal Federal, extremamente negativo em relação a vocês. Para caminhar para o final,
liberdade sindical, ela trata de 3 temas que eu falei. Falei sobre negociação, falei sobre greve, mas tem um que a gente precisa voltar a falar. Eu falei aqui que a gente precisa voltar a entender o que é uma consciência de classe. E essa consciência de classe passa pela noção de direito não, né? Associação. Como que se associa? Por incrível que pareça, tem um texto clássico lá daquela Graça Druck e tal, que fala sobre a situação das entidades sindicais nos governos do PT. E ela classifica o governo do PT como um governo de cooptação. Seria o âmbito ideal para rediscutir profundamente toda a liberdade sindical brasileira. E ela passa por uma discussão sobre se o modelo de unicidade é útil ou a gente deveria ir para um modelo de pluralidade sindical. Mas no governo Lula essas coisas não avançam. E de propósito, assim, a teoria dela é que eu tenho essa cooptação, por exemplo, eu pego as maiores lideranças sindicais no governo Lula 1 e 2, eu jogo para fundos de pensão, enfim, eu coopto para dentro do Estado. Né, eu burocratizo, trago para cá. E aí eu castro o potencial das entidades se mobilizarem. Talvez se redimindo, eu tenha esse envio do PL 1893 sobre negociação de servidores, mas ele é carente, eu acho que deve a classe trabalhadora a discussão sobre a unicidade, né? Porque a Constituição veio com uma coisa aparentemente anacrônica. Veio com um modelo varguista de liberdade sindical, que querendo ou não, é um modelo fascista, né? Do sindicalismo corporativo, assim chamado na Itália, né? O sindicalismo fica sobre a sombrinha do Estado, né? Então, tá lá o modelo da CLT, eu só posso ter um número X de confederações sobre esses tais temas, um sindicato por base, sindicatos para fazer federação, etc e tal. É um modelo estatal, não é um modelo de sindicalismo livre, é um modelo orientado por quem gere o interesse de elite, não é o interesse das classes. Então, esse modelo talvez a gente deveria parar para sentar. E vocês, servidores, têm um problema muito sério em relação à unicidade. Veja, eu peguei os dados lá do Ministério do Trabalho e Emprego. Enquadramento sindical para fim de criação de sindicato é feito assim, ó, é pelo paralelismo, né? Eu não faço um sindicato porque eu tenho aqui, vamos pegar o Centro Cultural de Justiça Federal, vamos pegar só esse prédio aqui, vamos chamar de qualquer empresa de segurança. Eu tenho seguranças na empresa, mas eu tenho uma pessoa que faz a lavagem, passa, recolhe lixo. Eu não faço um sindicato para quem recolhe lixo, eu não faço um sindicato para quem passa, eu não faço um sindicato para o empregado. Eu faço um sindicato para toda essa empresa para negociar com quem a eles paga, que é o patrão. Então eu deveria ter, se eu tenho um patrão, eu deveria ter um sindicato de trabalhadores. Hoje nós temos 3 mil sindicatos patronais, mas são 12 mil sindicatos de trabalhadores. Tem uma disfunção aí. E vocês aqui passaram e passam sempre esse perrengue, que é a tentativa de desgarramento da categoria para a criação de sindicato, por exemplo, por cargos, coisas do tipo, por especialidades. Essa atomização, ela é um sintoma da nossa época, com a uberização, por exemplo. Que passa pela década de 90 para a ideia da figura do colaborador, essa coisa do eu empresário. Tá passando um MEI para servidores agora, né? Vai piorar a coisa, né? Todo servidor vai virar MEI agora. Vai poder abrir o seu. Todo servidor vai se achar autoempresário. Vai perder essa ideia dessa unidade de pensamento como categoria. E isso passa, então, por... E se eu fizer, e se eu autorizar um modelo que já é deficitário, é unicidade formal, mas materialmente já é pluralidade. Se eu validar um modelo de pluralidade, talvez eu tenha ainda mais essa atomização das representações. Isso só favorece alguém, né? Vai favorecer aquele que paga. Às vezes, compensa, a depender do tipo, da especificidade, uma criação de um sindicato específico. Às vezes, sim. Mas, na antiguidade lá, se fala trabalhadores de todo o mundo, univos, né? Hoje é separai-vos, né? Tá ruim. Então, espero que com essa discussão, se passar, a gente discuta especificamente a associação sindical, que é uma coisa que esses eventos, principalmente a FENAJUF não discute mais, as entidades não discutem mais, e é uma coisa que tem
minado o movimento sindical. Porque o que adianta eu ter direito de greve se eu tenho um sindicato com 3, 4 pessoas? Não faz. Né? É a mesma coisa da justiça eleitoral lá, né? Só me deixam fazer 20% desde que eu não seja da informática. Tu não faz. Então, se eu não tenho gente, como é que eu pressiono? Né? Vai ser meio gato pingado lá. Então, assim, não funciona. Então, essa coisa, ela anda junta e tudo isso precisa ser objeto de discussão, já é? Passei do meu tempo, valeu. Está aberta a inscrição para intervenções, perguntas. Já temos ali a Vera. Vera, Lucas e Edson. Abílio. Vou anotar aqui a... Excelente palestra, parabéns aí, doutor Robson, pelo seu trabalho aí, com relação à negociação coletiva no setor público e no Poder Judiciário da União. A minha pergunta é a seguinte, com relação à fragmentação sindical, com as diversas entidades aí, muitos se separando, isso já acontece há algum tempo, né, conforme os seus estudos aí chegaram a essa conclusão, você é um estudioso do assunto, isso não vai provocar um esfacelamento de todo o trabalho que nós estamos construindo, os trabalhadores em todos esses anos, porque nós passamos por várias situações com relação ao trabalho. Tivemos aqueles modelos japoneses, né? Modelo estadunidense, que é esse lá nos Estados Unidos, o Trump está acabando com o serviço público, né? E o que nos espera com todas essas mudanças políticas que interferem diretamente nos sindicatos? Nós temos os sindicatos formados por colegas de diversos cargos e funções, existe uma grande confusão entre categoria, cargo e função, que houve uma mistura, ninguém entende o que é o quê. Você tem um sindicato que representa todos os trabalhadores daquela categoria, só que os próprios colegas trabalhadores daquela categoria não se sentem assim. Então, se diferenciam entre eles mesmos, há uma luta grandiosa, interna, com aquele fogo amigo dentro das entidades. E o que ocorrerá? Você tem... o meu cargo ou função tem mais colegas, nós somos mais servidores em maior número do que vocês. Mas não seria uma prática, no caso, antissindical, que existiria, inclusive, na nossa regulamentação, aí, práticas antissindicais até consideradas crimes. Né? Não vou defender você porque você é uma minoria, eu vou ficar com a maioria aqui. É a mesma coisa na eleição, nós fazemos o que acontece na política. Ganhei a eleição, um partido de extrema-direita ou de direita, mas vocês são de esquerda, não vou representar vocês, que são o povo, porque eu vou defender aqueles que me apoiaram. A maioria, eu sou um partido de direita, vou defender os direitosos. Então, os outros ficam alijados, há uma exclusão. Então, queria que o senhor falasse sobre isso, essas práticas antissindicais, por favor. Obrigada. Obrigada, Vera. Lucas, depois Edson. Não sei se a gente precisa levantar. Bom, boa noite. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui hoje, compartilhando conosco o fruto ou os frutos desse aprofundamento dos seus estudos. Para nós é muito importante. É um tema que a gente vem tentando chamar mais no apoio ao projeto de lei e sem esse acúmulo todo, obviamente, o debate não chega a essa profundidade, então, realmente, para o início do que foi exposto aqui hoje, a conscientização das entidades sindicais, acho que é a base para a caminhada daquilo que a gente quer encontrar. Primeiro tem que saber o que a gente quer, não simplesmente querer aprovar, que é o que hoje a gente tem proposto, que acho que é um caminho importante, é um ponto de partida, né? Então, reconhecendo que a gente está na posição muito prejudicada, assim, fragilizada em discutir com o patrão, eu falo da justiça eleitoral, onde eu trabalho diariamente. A gente tem um rodízio muito grande de administradores, pessoas que não são sequer juízes de carreira da justiça eleitoral, que vão tentando reinventar a roda a cada administração, se substituindo em mandatos muito curtos, e o que a gente tem visto é o adoecimento da categoria, esse impedimento muito grave que surgiu justamente no período que a gente conseguiu mobilizar dentro dessa carreira uma força maior de resistência, porque
vinha conseguindo fazer uma paralisação no ano não eleitoral, a gente conseguiu mobilizar bastante. E aí se criou essa regra de 80%, 90 e tantos por cento da TI, etc, etc. Então, mataram o direito de greve. E aí, em relação à regulamentação disso, esse debate, essa provocação foi muito interessante, e aí eu venho tentar buscar mais alguma coisa disso, é que, por um lado, se busca essa liberdade sindical pela não regulamentação ou busca de um caminho mais antigo da associação. Por outro lado, essa regulamentação que a gente tem hoje é terrível, é muito pior. A gente está falando aqui desse exemplo da justiça eleitoral ou da posição em injunção lá do Supremo. Mas aí me veio à memória um debate com um colega do Uruguai, onde os servidores do judiciário estão sob o guarda-chuva do executivo e não do judiciário, justamente para diferenciar aquilo. E aí caminhando no sentido da liberdade sindical, né? Mas diferenciar que quem julga não é quem é o patrão. E você passa a ter outra opção. Mas, enfim, se a gente vai caminhar para o lado da liberdade, será que esse é o caminho? Mas nos enfraquece em termos orçamentários, e nos coloca, apesar de nos colocar mais ombreados com as outras categorias. Aí a pergunta vai nesse sentido. E no outro sentido, será que também caminhando para o lado oposto, em reforçar uma coisa que foi aprovada no judiciário, dentro das maiores instâncias deliberativas da Federação dos Servidores do Ministério Público, da Federação dos Servidores do Judiciário da União, da Federação dos Servidores do Judiciário Estadual, que foi a formação da Confederação do Sistema de Justiça. Será que isso também, por outro lado, né, já nos fechando mais no nosso nicho, pode servir para ter uma orientação mais firme daquilo que a gente busca? E aí, por último e por fim, reforçando essa preocupação em relação à pejotização, à desumanização, que começa na uberização, e agora falar em MEI dentro do serviço público dá arrepio, né? A gente vê as pessoas aceitando sequer ser reconhecido como pessoa, né? PJ foi criado como uma ficção jurídica para a empresa, para você investir sem colocar o seu patrimônio. E agora está sendo usado contra nós. Começou na terceirização, que foi mencionado aqui até no exemplo. E eu finalizo, desculpa me estender. Mas a ideia é criar algumas provocações aproveitando o espaço. É isso, assim, até que ponto essa desumanização, né, que nos coloca cada um cuidando das suas contas, da sua rotina sobrecarregada, né, dentro de um adoecimento. Aí eu falo aqui do eleitoral para finalizar. A gente tem ponto biométrico, lentidão na apreciação de processos que tratam de saúde, questão de horário especial e tudo mais, vocês conhecem isso, né, no escritório do Cássio Rosarim. A gente tem fechamento de unidade, não reposição de mão de obra, pessoas com regimes previdenciários diferentes, e agora já se fala em seletistas, pejotistas, enfim. Então, dentro desse contexto, como resistir e por que não seguir para apoiar essa lei como ponto de partida, que a gente tem falado sobre database. Eu estou dando a brisa de database para dar força a essa lei. Obrigado. Edson e depois Abílio. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Parabéns, doutor Robson. Não é a primeira vez que eu lhe ouço, acho que é a segunda vez. Cada vez que eu ouço, fico bastante impressionado, mas também extremamente preocupado, né? Com as reflexões que o senhor traz, né? A gente está um projeto aí sendo discutido, um projeto, eu até fiz algumas anotações e dei uma lida rápida nele, se não errei em alguma coisa, interpretei errado, um projeto que não enfrenta a garantia da negociação obrigatória sobre planos de carreira, a negociação permanente sobre reestruturações remuneratórias, a participação das entidades nacionais nas negociações de carreira e mesmo até a obrigatoriedade do cumprimento dos acordos firmados. Se eu interpretei alguma coisa errada, pois me corrige, né? Então, é extremamente preocupante, né? É preocupante essa questão. O senhor começa a palestra muito bem, falando que liberdade, né, filosoficamente, está sendo regulamentada, não é liberdade, né? Por outro lado, a gente sabe que também não existe juridicamente uma liberdade absoluta, nem a vida é algo absoluta no direito. Porém, assim, foi por demais restritivo, ou está sendo por demais restritiva essa questão, né? Quando o senhor coloca da atomização, né, de repente ter outros sindicatos, quebrar um pouco a unicidade, que poderia ser alguma coisa para romper um pouco
um certo marasmo do movimento, a gente já está tendo essa atomização por cargos, né? Já está tendo toda uma discussão aí de oficiais de justiça buscando criar o seu respectivo sindicato, analista judiciário, agora categoria MEI, enfim, o mundo do trabalho, do jeito que se conheceu, não há muito tempo, talvez há 50 anos atrás, ou há 40 anos atrás, ele está sofrendo bastante modificações, né? O liberalismo, o neoliberalismo está avançando, e eu não consigo encontrar o fundo desse poço. Quando parece que não pode mais piorar, eis que consegue piorar ainda mais. Então, a pergunta, desculpe eu também me estender, o que ficou de positivo, né, nessa regulamentação? Qual a principal motivação que a gente deveria defender essa regulamentação, ainda que com todos esses problemas? Quais são os pontos que eu só ver como positivo, como avanço, né, para a gente terminar essa noite com algum alento? Obrigado, boa noite. Boa noite a todas as pessoas presentes aqui. Me chamo Abílio, eu ocupo um cargo de analista judiciário no TRF2, fui eleito representante da respectiva base. Eu ouvi atentamente a questão da unicidade, da unidade, enfim, tema interessante, né? E a questão da mesa permanente de negociação, não é isso? E aí, só que nós temos o seguinte, tem-se dito que nós estamos diante de uma crise de legitimidade dos sindicatos, não só dos sindicatos. A gente sabe que isso perpassa toda a sociedade, vem câmaras, deputados, enfim, tudo. A situação é essa, né? A mesa de negociação, a princípio, vai ser ocupada por representantes dessa categoria que está, como já foi dito aqui, fragmentada, ou com tendência de fragmentação, crise de legitimidade. Aí aqui, problematizando um pouco, me parece positiva a mesa, mas problematizando é o seguinte, não há o risco, e aí você falou bem, se me permite, você, Dr. Robson, né? Falou da cooptação, né? Então, vamos lá problematizar. Não existe o risco, diante da situação, da conjuntura que nós estamos, dessa cooptação ir para essa mesa de negociação e a categoria não se sentir representada, perfeito? E, enfim, e não legitimar aquilo que está sendo conversado lá, e mais. E aí vamos colocar aquele palavrão que no meio sindical existe, que é o do peleguismo, perfeito? É isso. Só um adendozinho, eu já vou encerrar. Eu sei que me parece, né, que nesse projeto tem a questão da possibilidade de o dirigente sindical poder se afastar do trabalho sem perder o salário, não é isso está. Aí a minha curiosidade é o seguinte, em que termos que isso está no projeto e se tem pelo menos um percentual mínimo da entidade que vai poder se afastar nesses termos. Obrigado pela atenção, viu? Perfeito. Deixa eu fazer o inverso aqui, então. Começar pelo Abílio. Pode falar, Vera? Não, era só para devolver para você. Ah, tá. Beleza. Deixa eu fazer o inverso, então, já que está mais quente. Que é do Abílio, casa com do Edson, sobre quais são os portais que o PL 1893 abre, né? Para o bem e para o mal. Um debate com outras categorias aí, chegou, o que era imaginável essa discussão sobre o peleguismo, né? Porque se hoje nós temos uma desagregação, uma falta de sentimento de pertencimento da categoria, nada impede a realização daquilo que o nosso saudoso, morreu o dia desse, velho Habermas, falava sobre a ação estratégica, né? Duas coisas ele
fragmentava lá. Ação comunicativa, aquela ação voltada para enfim, ele vai chamar de compreensão mútua, né? O famoso consenso. E a ação estratégica é aquilo que tudo que o Estado te permite e você age sem o espírito de fraternidade. É o cálculo do custo-benefício da ação, não o cálculo do bem-estar mútuo. É o que pode acontecer com esse PL. Me trouxeram exatamente esse exemplo. Assim que você falou, eu já falei. Que é a possibilidade de entrarem turistas de categoria para disputar a eleição eleitoral, para disputar a eleição sindical, mesmo sem qualquer vocação para coisa, para poder se licenciar e não trabalhar. Quem quer trabalhar? Ninguém quer trabalhar. Trabalho só o pessoal hoje que trouxe essa doutrina calvinista aqui, mas trabalho biblicamente é uma, vou dizer, essa é o resultado de um pecado. As pessoas não deveriam trabalhar, não nasceram trabalhando. E aí essas pessoas viriam para as categorias para disputar as eleições mais por conta da licença do que por conta do affect societal, né? É uma possibilidade. Hoje já não acontece? Acontece. É uma realidade assim, eu tenho muita disparidade, porque eu tenho uma categoria de vocês, por exemplo, que, se quiserem, conseguem subsidiar uma licença. Tem muitas do judiciário que conseguem subsidiar uma licença. Mas eu tenho categorias, por exemplo, executivo, que é impossível, porque tem 200, 300 filiados, não consegue pagar o salário da pessoa. Nesses casos em que eu tenho categoria grande, é uma possibilidade. Naquelas pequenas, talvez possam surgir os aventureiros. O que fazer? Há tanto isso como para a solução, por exemplo, da crise de representatividade, elas vão passar pelo respeito às deliberações de base. E aí que é onde entra a conscientização, a mobilização, para que essas pessoas venham e votem. Porque, infelizmente, ou felizmente, o resultado do que é vontade da categoria, ele é formal, é numérico, né? Então, eu não tenho muito o que fazer, porque senão eu vou totalizar. É um estado totalitário se eu superar vontades de maioria. Existem mecanismos contramajoritários que, por exemplo, estão no judiciário, etc. e tal. Agora, sindicato, ele nasceu pela vontade da maioria e ele age pela vontade da maioria. E, pelo menos, para os que estudam procedimentalismo, desde que as portas estejam abertas para que haja circulação de maiorias, está dentro do jogo democrático. Eu não posso colocar regras, por exemplo, que eu impeça demais que outras pessoas entrem e concorram aos postos, criar regras irrazoáveis. A pessoa tem que ter nascido com o pé esquerdo dentro do hospital ali próximo de Santos Dumont. Umas paradas assim. Mas tudo isso nasce de um seio de categoria. A vontade da categoria é a soberania da categoria que vai blindar vocês, ao final de contas, né? E aí, os que se sentirem prejudicados, a eles é assegurar também o direito de persuasão, que é próprio da democracia. Então, não tem mecanismo, nem deveriam confiar a pessoas fora do sindicato o que é a régua do que é legítimo. Porque foi a minha palestra aqui. Tudo que eu falei aqui foram para fora do sindicato e deu no que deu. Então, é coisa que é gestada no seio da categoria, né? Mas sim, pode surgir. A licença sindical é uma delas. Hoje também vocês têm um problema muito grande, não só disso, mas tem um problema geracional que eu percebo nos sindicatos, né? Eu tenho pessoas muito novas entrando na categoria e os mais antigos, e a briga se dá lá nas discussões de aumento salarial. Aí os mais novinhos querem um aumento ali imediato. Eu vou dizer que isso é ilegítimo? Não, todo mundo quer ganhar salário. Mas os mais velhos também querem, estão há mais tempo na carreira. Como é que eu manejo isso? Hoje a gente tem um problema de geração nas estruturas sindicais. Não é só um problema, né, de correntes políticas. Eu tenho um problema geracional. Tem uns cruzamentos assim muito estranhos, né, que tem. Mas categoria é um conceito formal e a votação é um conceito formal. E como eu não sou sindicalizado, eu sou advogado, eu também não tenho essa resposta de legitimidade assim para dar, né? Mas, enfim, talvez respeitar as deliberações, etc. e tal. Isso passa, por exemplo, também, a segunda coisa que o Edson falou,
sobre uns vícios lá do PL. Eu e o Jean lançamos um artigo no ICL, assim que saiu esse projeto, sobre o que a gente entendia ali. Se eu parasse para analisar, e principalmente aquilo que a gente já escreveu, a gente ia achar muito defeito. Muito. Mas nada tão grave ao ponto de dizer, não anda com isso. São coisas que podem ser consertadas adiante. A questão é que hoje vocês não têm nada. Aliás, pelo contrário, vocês têm uma proibição. Então, assim, estrategicamente, do meu lado de advogado, eu acho que deveria seguir. Mas eu represento interesses, ao final de contas, né? Uma coisa é o Robson estudante, outra coisa é o Robson advogado, né? Eu defendo o interesse de cliente. Se o cliente achar que não, a maioria da minha clientela acha que tem que ir para frente. Eu também acho que tem que ir, é fundamental. Mas eu tenho um problema, sabe? Por exemplo, esse PL não é, como eu disse, ele é um reflexo daquilo que acontece na mesa nacional de negociação do executivo. E quem está lá na mesa nacional normalmente são são as centrais sindicais, que criam uma grande rusga com confederação sindical, com federação sindical, com sindicatos, mas ao mesmo tempo dá para entender a lógica do governo, que é uma coisa que não está resolvida no Brasil, que é a tal da representatividade adequada. Porque se eu falar com eu falei que tem 12 mil sindicatos, e a maioria de sindicatos desses 12 mil de trabalhadores tem uma grande parcela de servidores públicos. Muito difícil para o executivo fazer, por exemplo, essa lei que eles fizeram, essa lei grande sobre as carreiras, se eles fossem tratar com todas essas categorias nesse ponto. Porque vocês têm um problema também temporal, que são as janelas orçamentárias, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual. É um negócio muito complexo. Mas, do outro lado, a carta sindical é conferida ao sindicato. Não é? O sindicato é o representante pela Constituição lá dos interesses. Então, tem que achar um modo de respeitar. Onde é que estaria o caso de vocês? É que lá na SPL fala que tem que ter uma regulamentação específica também para os demais poderes. Aquilo é uma geral, mas nada vai impedir do STF, CNJ, fazer uma regulamentação própria. É aí a importância de trabalhar o fórum de carreira. Então, vão ter essas adaptações. E aí sim, aquele fórum de carreira lá deveria, segundo o SPL, ou ter um assento específico do CICEJUF. Ou, também o Edson falou, essa mesa, ela tem a obrigação, pelo PL, eu tenho uma obrigação de ter uma negociação recorrente. No mínimo tem que ter anual. Nossa opinião é de que não deveria ter prazo nenhum para negociação. Por quê? Porque não deveria ter uma mesa permanente. Na prática, eu acompanho as reuniões da Mesa Nacional de Negociação Permanente, ali é um engodo gigantesco. Não se discute nada de útil. Não aceitam a pauta. Não discutem a pauta das representações. É a briga toda. Mas quando é que vão discutir a minha pauta? O nosso modelo é que, quando o sindicato chamar e apresentar a pauta, a administração venha e negocie, assim que for necessário. Então, não precisaria de um anual. Mas, por segurança, não tem problema ter anual. Não tem problema. Mas o razoável do projeto é que ele não engessa para uma só por ano. Tem a periódica e toda vez que tu precisar, tu chama e negocia. Então, não está muito engessado, Vera. Aqui. Vou fazer aqui uma ponderação. É que no caso da mesa específica, digamos, do Poder Judiciário, eu acredito que ela tem uma base, hoje até um pouco melhor do que ela já foi no início, né? Que é o caso como você dizia, a burocracia hoje já tem ata e tal. Ela não tem prazos específicos. Então, acho que isso é uma questão. Ela precisa ter prazos. Então, assim, anualmente, se eu tiver que provocar a mesa todo ano, sendo que a gente tem uma proposta de que a atualização da lei ela tem que ser recorrente, se eu tiver que fazer essa provocação é por pauta nova. Por exemplo, para eu garantir a recomposição, em tese, eu tenho que abrir todo ano.
Mas se ela é permanente e a pauta vai em janeiro, a obrigatoriedade é que dentro de um prazo X, que isso não existe. O que eu acho é, hoje a regulamentação da mesa do Poder Judiciário ela tem que passar por 3 coisas. Uma, poder de decisão concreto. Ela precisa, o STF está lá, mas não está. Então, o STF tem que estar, porque, afinal de contas, ele puxa todos os tribunais superiores. Então, só depois que ele diz, ok, aí os outros, ok. Então, essa é uma questão. A segunda questão, que é a paridade no acesso de informação, que é o que você coloca já na sua proposta. Então, não dá para a entidade, e aí eu acho que assim, é uma entidade, a gente tem uma entidade nacional que representa todo mundo. E isso dá mais poder de força. Hoje nós temos várias entidades atravessando o processo. Então, a gente tem as associações nacionais que vão lá dar pitaco. Nada contra elas ouvirem e tal, mas elas atravessam o debate muitas vezes, né? Mandando proposta, que aí eles recepcionam e tal. Então, acho que tem, assim, as entidades sindicais, no caso, a entidade nacional é, de um lado, né, que representa 26 e é legítima. Então, assim como, por exemplo, na mesa da negociação permanente específica do MEC, é Fazubra de um lado, antes do outro. Você vai para a mesa do SUS, você tem lá, né, a entidade representativa da saúde, mais, né, a administração em todas as suas 3 esferas. Isso para dar um exemplo. Então, acho que o primeiro ponto é isso, é a legitimidade da entidade sindical que determina. Segundo, prazo específico. Então, se eu começo em janeiro, eu não posso levar. Agora eu vou suspender aqui, porque nós vamos pensar e a gente volta o ano que vem. Não pode. Tem um prazo. E acesso à informação. Eu não posso, por exemplo, fazer um processo negocial e depois alguém dizer, mas agora eu vou submeter o jurídico. Nós estamos discutindo o quê, então? Então, assim, a gente discute muita coisa e amadureceu muita coisa lá. Mas se tiver ao mesmo tempo, e aí tinha uma experiência, pelo menos a minha experiência na mesa do MEC era, o Ministério do Planejamento participa para dizer se tem dinheiro, então a SOF do CNJ tem que entrar, ou a SOF dos outros tribunais superiores também, para não a gente dizer, vamos ver se tem dinheiro. A gente não sabe, porque o orçamento, em tese, do judiciário, ele vem ali junto com o dinheiro da magistratura. A gente nunca sabe o que é do servidor, o que é da magistratura. Então, ou ela oferece para a gente os dados que ela tem, né, ou vamos presumir que o que está sendo pedido está dentro do limite orçamentário. E, para isso, precisa ter as assessorias jurídica, orçamentária, técnica, para que as pessoas que estão lá não digam, não sei bem se isso é o que pode ser feito. Todo mundo que tem que ir lá está com poder de decisão, então tem que ter poder de decisão. E acho que, por fim, tem que ter prazo e termo de acordo. Porque, sem termo de acordo, nós não podemos sequer dizer ao próprio judiciário, que é quem vai, né, em última instância, olhar, de que ele está descumprindo. Então, acho que são os 3 elementos que, para mim, assim, paridade nas informações, anualidade e prazo certo, e poder de decisão com termo de acordo finalizado. Joia, porque a minha questão aqui, eu estou falando do PL, né? A Vera está também trazendo isso, o nosso elemento lá da regulamentação específica. Porque no PL, como eu falei, se eu densificar o PL dessa forma, o risco de revisão pelo Supremo Tribunal Federal é grande, né? Principalmente a gente está aqui agora nas regulamentações específicas das mesas, aí sim, tem que ter lá os prazos, e tudo isso é resolvido
Na negociação. Porque qual é o princípio que rege a negociação? A obrigação é de eu negociar, mas não é de fechar acordo. E o acordo, inclusive, é em relação aos prazos. Se a administração não quiser se compromissar a fazer um prazo, a cumprir um prazo ou fixar um prazo, ela não é obrigada mesmo. Infelizmente. Não é. Isso é próprio da negociação. Mas qual é o efeito jurídico disso? O efeito jurídico disso é que é uma negativa que te autoriza a entender que é negociação frustrada e você faz greve. Esse é o efeito que te dá. Mas não te dá o efeito de eu ir para a justiça e falar, ó, ele não quer, e aí, então obriga a administração a negociar até a data tal. Então a gente tem umas possibilidades que talvez, é isso que eu estou falando, talvez em relação à negociação ele é liberdade sindical é a tal da cidadania dos trabalhadores, é o direito a adquirir direitos. Ou seja, ela é procedimental por essência. Ela me ajusta a fixar procedimentos. O material da coisa tem que sair de comum acordo. Então, até esse ponto dos prazos, por exemplo, o que a Vera está colocando é que a gente vai tentar junto ao Supremo e CNJ, que o CNJ se auto-obrigue a fazer isso. E aí, sim, é o CNJ que está chegando a um acordo conosco que deve ser cumprido isso. Lá no PL isso não é uma previsão específica de prazo, né? Mas sim, não, tranquilo. E aí já aproveitando então falando o Edson falou sobre os aspectos obrigatórios, vou falar sobre os modelos aqui, então que é uma pergunta também do Lucas já, né? Modelo de negociação que a gente tem para o Brasil. Eu tenho, por exemplo, a Vera tratou uma questão importante que lá no Fórum de Carreira vocês têm esse problema de o Supremo ser um segundo validador, não só o Supremo, né? É a Secretaria de Finanças do Supremo. Depois que vocês chegam a um consenso lá no Fórum, a Secretaria de Finanças pode chegar e falar, mas não vai ter dinheiro. Podia ter falado antes, né? Na Itália eu tenho uma obrigação lá, que as negociações elas só podem ocorrer se tiver uma certificação prévia da Secretaria de Finanças e passa por uma Corte de Contas, ou seja, vocês já podem chegar sabendo qual é o orçamento que tem. Mas o que a gente poderia também incorporar ao Brasil é o modelo espanhol que alguém falou aqui. O modelo espanhol ele faz uma cisão entre os pactos. Ele acha que ele nos ajudaria muito mais aqui. Existem coisas que a administração de vocês podem fazer porque tem autotutela. São as questões regulamentares. Cuidar do horário, abertura, fechamento, dizer lá na 812 se vocês são 6 ou 8 horas. É coisa que é por ato regulamentar. E coisas que passam pelo parlamento. Então, a cisão desses dois nos daria, por exemplo, obrigatoriedade de ir para a justiça em certos pontos. Hoje eu não posso ir para a justiça para nada, porque vocês não têm direito. Mas passando esse projeto com essa ideia, os ajustes que vocês fizerem locais, a gente, além da greve, teria, por exemplo, a judicialização como uma saída, obrigação de fazer mesmo. As coisas que dependem do judiciário, não, mas aí também nos ajudam a greve, etc. e tal. Então, tem essa questão. O Lucas também falou aí da questão da confederação, que eu vou fazer uma ligação aqui com a questão que a Vera colocou, que é sobre fragmentação, né? Fragmenta, agrega. Hoje, principalmente depois da Operação Registro Espúrio, o Ministério do Trabalho e Emprego tem uma orientação muito fixa em relação à criação de sindicatos. Foi o que nos fez obter vitórias em relação a essas fragmentações, tentativas de fragmentação da categoria do PJU, né? O que ele entende? Que o sindicato só pode ser formado por órgão poder. É o mesmo paralelo do empregador, né, do patrão lá, da empresa de segurança que eu falei. E aí, tem um aspecto que a Justiça do Trabalho, tirando disso, recuperou, que é, mesmo que eu autorize um sindicato se formar, porque hoje se admite a tal das categorias diferenciadas, são as regulamentadas por estatuto próprio, mas não basta ter um estatuto próprio, precisa ser realmente diferenciado. É uma outra discussão. A Justiça do Trabalho ela tende a ver isso de uma forma, na medida em que isso agrega a luta sindical. Ele chama de princípio da agregação. Em que medida isso vai te trazer benefício? Criar um sindicato próprio. Sendo que tu negocia com o mesmo patrão. Sendo que o orçamento é o mesmo. As condições de evolução da categoria, mesmo que eu entenda por cargos, por especialidade, são exatamente as mesmas. Ou seja, quem é você na fila do pão? Essa pergunta.
Então, meio que estamos voltando à ideia do trabalhador univos ali, porque a coisa degringolou, temos sindicatos demais. Então, só que essa lógica ela não se aplica à formação de federação e confederação, porque é a liberdade sindical dos sindicatos se unirem. É uma coisa diferente. O empregado, o trabalhador, ele só pode ir para um sindicato, porque só tem um. Agora, o sindicato, ele pode criar as suas federações, se agregar a elas, se desagregar a elas e ir para as confederações e tranquilo, porque a representação primordial é da base. Então, são lógicas um pouco distintas. É estranho, mas é... Está chovendo um monte de mensagem aqui para você no YouTube. Dá para a gente mandar para o seu WhatsApp? Dá. Então, manda aí. Pode mandar. Então, essa coisa da agregação e desagregação tem relação com o que ele falou sobre o MEI, essa atomização. Realmente é bem preocupante, porque a gente sabe que essa ideia de... isso não podemos desconectar da reforma administrativa, tá? Porque estão dando meios de sobrevivência para vocês, porque vão tirar coisas dali. O mínimo essencial vai ser o exercício do cargo, né? Aquela coisa, né? O bom e velho servidor taxista, né? Naquela parada lá que acontecia bastante, é o que vai virar, né? O serviço público vai ser o bico. O trabalho principal de vocês vai ser o MEI. Então, assim, sobre esse aspecto de organização, ela é bem preocupante porque é mais um elemento de uberização. Mas tem servidores que realmente vão ser MEI porque empreendem, tem empreendimento de verdade. Agora, não as pejotizações à torta e à direita que tem acontecido só para burlar direito trabalhista, que a gente sabe que talvez vá ser o caso de vocês, né? Então, é uma coisa que tem que... Não dá para dizer, não... É difícil dizer não queremos, porque vai ter servidor que vai querer, independente disso, né? Vai querer exercer seu negócio. Mas é sempre importante exercitar a consciência coletiva. Isso aí vai ser um momento, sim, de desagregação. E só por fim, PL 1893, dentro dos aspectos ruins, tem essa coisa, por exemplo, alterar o artigo 8º, que era o problema aqui de a pessoa com que decide não ficava na mesa de negociação. Pensaram muito no presidente da República, lá tem uma razão, porque não dá para o Lula fazer tudo isso, ir para fora, viajar e sentar numa mesa de negociação com cada categoria. Isso é estranho, e é ele que assina a lei, né? É ele que tem a iniciativa para o executivo inteiro. Mas isso não tem razão, por exemplo, no judiciário, que as negociações são muito pontuais, etc. e tal. E aí ajustaram para que a pessoa que tenha poderes decisórios ou delegado ela esteja sentada à mesa. Tem um exercício de razoabilidade, muita coisa estranha lá que ainda vai precisar ser melhorada, mas tem alguns aspectos positivos, por exemplo, reconhecer que a negociação também é uma medida de enfrentamento do assédio moral. Isso coloca o sindicato no lugar para trazer o teu servidor que está sofrendo assédio moral sozinho, incentivar que o teu sindicato chame para a negociação a administração para entender que aquele servidor está sendo violado ali, né, individualmente. Isso tira a carga, o peso do assédio do servidor, né, e joga para as representações sindicais. E é justamente por isso que eu estou dando estabilidade e estou dando salário para o teu presidente do sindicato sair, que é para te defender mesmo. Então tem umas coisas que estão melhores conectadas ali, né? Mas tem coisas que precisam avançar. Depois eu vou achar o artigo, que a gente lançou, eu e o Jean lá. Concordamos que essa coisa de respeito aos sindicatos na meio da negociação ela é importante, nós ressaltamos lá. E tem coisas que dá para avançar. Só que a coisa está andando, eu acho que tem que andar do jeito que está e ir corrigindo aí no meio do caminho. A Luciana mandou algumas mensagens, a gente conseguiu mandar aí a... Manda aí pelo meu celular. Vamos lá, eu vou ler aqui para ela. Pergunta da Luciana. Considerando que frequentemente são apontados supostos obstáculos funcionais para a regulamentação da negociação coletiva no Poder Judiciário, qual modelo de regulamentação você considera capaz de superar essas objeções? Foi o que eu falei aqui em resposta à pergunta do Lucas. Eu acho que eu tenho 3 modelos aqui, 2, essencialmente. O da França acho que não inova muito, não. Que é o modelo italiano e o modelo espanhol. O modelo italiano para que a mesa de negociação ela seja aparelhada de todo o pessoal necessário, estudo técnico possível, que as informações elas sejam dadas antes, as possibilidades, né, de negociação sejam dadas antes dos servidores sentarem com a administração. Então, qual é o orçamento, etc. e tal. Para isso, o modelo italiano. E o modelo europeu,
para que a negociação ela seja diferenciada em relação aos objetos. Existem objetos que são de implementação imediata, desde que a administração tenha competência para isso, beleza. E existem objetos que são objetos da regulamentação que deve passar pelo parlamento. Eu nem preciso ir para a Espanha, pessoal. É o que já acontece aqui no Executivo. O Executivo ele tem mecanismos imediatos e outros de encaminhamento de PL. Os que são imediatos te autorizam as medidas administrativas, judiciais, etc. e tal. Hoje não, porque não tem a lei ainda que autorize isso, é só o regulamento do executivo. Então a gente tem problema para ir para a justiça. Mas se sair o PL e a gente trazer essa teoria, a gente consegue melhorar essas, inclusive para vocês aqui que tem muitas questões locais, a gente consegue fazer a negociação e dar efetividade para elas, tá? Então, a junção desses dois modelos. Tem pergunta do Ricardo Soares. O ideal não seria reconhecimento da Convenção 5.1 enquanto direito fundamental e assim se ter o valor equiparado à norma constitucional? Foi o que eu falei no início. O problema é que ela não foi incorporada conforme o rito lá do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, que é o rito da emenda constitucional. Então, ela foi como o rito de lei ordinária, logo ela é norma supralegal, está acima da lei. Então, ela não... e não tem como refazer esse processo legislativo, estranhamente, né? Duvido que teria até vontade política de se fazer isso, né? Aí a Luciana, de novo, mesmo considerando a liberdade sindical, enquanto o modelo de unicidade sindical permanecer previsto na Constituição, quais avanços concretos podemos construir para dar efetividade à liberdade sindical no serviço público? Então, se a unicidade sindical é o caminho, a questão da legitimidade, a crise de legitimidade que o Abílio falou, ela realmente só vai ser superada se a gente assegurar as efetivas representações das bases, né? Eu tenho, como eu disse para vocês, uns problemas geracionais. Eu tenho alguns clientes que não são sindicais, que têm problemas em relação às suas entidades sindicais, de um modo que servidores antigos não conseguem ter o mesmo poder de voto dos servidores novos, na mesma medida que eu tenho as entidades sindicais servidores novos, porque são poucos, não têm poder de voto equivalente aos servidores antigos. Eu tenho um problema geracional que não se resolve no voto. Eu sempre tenho uma maioria pré-determinada. Eu não tenho a possibilidade de circulação de representações. Ao mesmo tempo que eu posso ter agora com esse PL aqui o problema dos aventureiros, que podem vir por conta só da liberação sindical subsidiada. Eu também não tenho resposta para isso, e isso está dentro das deliberações de categoria, né? E a última da Lucena é possível regulamentar mecanismos permanentes de negociação coletiva e participação institucional que fortaleçam as entidades representativas mesmo dentro do modelo atual? A Mesa Nacional de Negociação Permanente eu acho que é o maior parâmetro, embora tenha esse problema de prioridade das centrais sindicais, mas a gente sabe que é um problema também operacional. Muito difícil, mesmo sendo só central sindical, não sei se vocês já viram lá, a mesa é gigante, ela vem daqui e vai até o final desse auditório aqui e ainda a gente fica gente de fora. É muito difícil, e aí para caber todo mundo teria que ser, por exemplo, um fórum virtual. E eu sou contra os fóruns virtuais para essa questão. É a hora de dedo no olho, gritaria, tinha que ser, né? Então é uma questão difícil de operacionalizar. Mas, no mínimo, usa o modelo que tem do executivo para que tenha a obrigação de negociar, que eu formalize as coisas em atos, que eu tenho termos de acordo. Eu acho que é um bom caminho daí. E eu acho que encerrou aqui, é isso? Thaís, né? Deixa eu ver se tem mais alguma, mas eu acho que sim. Tem muito comentário, mas pergunta... Pergunta aí. Eu tenho só uma pergunta final. Com relação a uma reforma sindical, eu ouvi uns comentários de alguma coisa a respeito. Que há um estudo para que haja uma profunda reforma nas questões sindicais, uma reforma sindical de toda essa lei que nós temos a respeito do sindicalismo, Você poderia falar alguma coisa sobre isso? Você tem essa informação? Por favor, muito obrigada. Tem a PEC 58 alguma coisa, que era da época do Lula, aí sim, que era para discutir o modelo da pluralidade sindical. E tem muitas iniciativas parlamentares para isso. Mas qual é o problema? Olha a composição do nosso Congresso hoje. Tem, por exemplo, se eu não me engano, Kim Kataguiri tem uma. Que até deu uma andadinha aí. Então tá um pouco estranho para a gente discutir isso. Só que eu não sei qual é o momento, sendo bem honesto. Eu sou extremamente cético em relação à nossa conformação do Congresso para a discussão de direito trabalhista. Não sei se é um bom momento para fazer essa reformulação ali, mas eu também não sei quando é que a gente vai ter esse momento. Honestamente, não sei.
talvez aí sim o pessoal do sindicalismo livre tenha razão. Talvez o ideal é revogar tudo que tem em relação a direito sindical e deixar a coisa aí pela liberdade dos antigos. Porque se vier nesse modelo que nós estamos, é para arrochar ainda mais. Por exemplo, se vier um modelo de liberdade sindical, que é o que esse pessoal gosta, principalmente esse pessoal mais MBL, novo, é para fragmentar. Então, assim, né, formação sindicato como a liberdade que se tem de formar qualquer tipo de associativo. E isso eu confiro prerrogativas. Às vezes não tenha. Eu gero a crise de legitimidade da categoria que a Abel falou. Então, talvez não seja a hora de se discutir ali. Mas, bem, eu sou advogado, não sei. Eu sei que tem essas iniciativas que sempre caminham, né? Mas, veja, quando o governo Bolsonaro entrou, a primeira medida que foi no âmago de sindicatos. O que ele fez lá? Cortou a contribuição sindical, primeiro a reforma não estou falando da reforma do tempo, estou falando lá a consignação em folha de vocês. Que problemão deu aquilo? E fez de propósito no carnaval. Eu lembro que eu parei no carnaval para fazer essa ação. Então, é esse nível de reforma que eles querem fazer, entendeu? Tem vários projetos lá para, por exemplo, aproveitando o escândalo do Banco Master com os aposentados do INSS para acabar com as consignações asseguradas aos sindicatos. Então, não estamos num bom contexto. Tem. Tá. Não estamos num bom momento. Depende de quem é que vai. Agora, vamos lá. Pegamos alguém da nossa vertente política para poder iniciar o PL. O problema é que o PL pode ser emendado no meio. Então, qual é o contexto em que vocês têm maioria para poder... É difícil. Não está num bom momento. É isso. Valeu, pessoal. Muito obrigada, Robson. Obrigada ao time aí, a doutora Araceli, a doutora Thaís e... Esqueci o nome, desculpa. Lisandra. Nome difícil. Pela participação do escritório, a todo mundo que veio aqui presencial, apesar das dificuldades, né? Tinha mais gente no online, a gente entende também esse movimento, né? Muita gente está ou trabalhando no remoto ou impossibilitado, mas foi muito bom. Esperamos tê-lo em outro momento aqui para a gente seguir adiante. Acho que essa pauta, como o Lucas fala, né, da necessidade da gente ter esse espaço de negociação coletiva para que a gente alavanque nossa database, assim, né, no nosso debate sobre database, que eu acho que é de extrema importância. A gente recebeu uma notícia da nomeação da juíza do trabalho, doutora Noêmia, para o fórum, então o fórum vai retomar, espero que mais urgente, mas sem uma regulamentação que obrigue um andamento a prazo certo, né? A gente realmente fica com muita dificuldade, porque a gente amadureceu muitas coisas lá, não podemos deixar de valorizar as coisas que avançaram a partir de lá. Porém, a categoria precisa de mais, né? De mais certezas. E acho que a negociação coletiva para o serviço público é fundamental para avançar nessas regras das certezas, né? Eu fui dirigente da Federação da FASUBRA, que era campeã de a gente ter vários termos de acordos não implementados, mas, pelo menos, tinha... aqui, nós estamos... E o Poder Judiciário não tem nem isso ainda, essa possibilidade. Mas eu acho que, se a gente encampa essa luta como fundamental para garantir a política de valorização salarial e a política de reestruturação e atualização da carreira, eu acho que a gente vai por um excelente caminho, porque database é um sonho de todas as categorias do serviço público que não as têm, né? Alguns estaduais têm, mas os federais não. Então, acho que essa é a luta do próximo momento, junto com as que nós já temos, mais uma para acrescentar. Agradeço imensamente e agradeço a vocês pela participação. Estamos encerrando
nossa atividade de formação. A Thaís quer dar algum recado? Ah, sim, a foto. Mas podemos encerrar para a transmissão. Muito obrigada e boa noite a todos. Até a próxima.